Olá, professores. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos para mais uma TPC de linguagens e suas tecnologias. Estamos aqui, eu, PCNP Sérgio, e a PCNP Gisele. Isso. A PCNP Maria Silvia, ela já está em processo de aposentadoria, para a felicidade dela, né? E tristeza nossa aqui, né? Perdemos uma grande amiga e uma grande colega de trabalho aqui, né? Mas a amizade continua e ela está muito feliz, né? E nós por ela também. Bem, vamos lá. Nós vamos, como sempre, né, solicitar as contribuições, as participações de vocês no chat, tá bom? Tem momentos aqui de interação, então nós gostaríamos que para isso, a gente sabe que tem escola que fica uma TV ligada ou um computador ligado para um grupo e que aí, então, vocês elegessem um colega ou uma colega para interagir, tá, para escrever lá no site. Quem estiver no celular, acompanhar com a gente e participando individualmente aqui, tá bom? Como sempre, vocês abrilhantam as nossas ATPCs. Tá ok? Então, vamos lá. Lembrando também de, no final, a nossa avaliação, preencher a avaliação, que é muito importante, tá? Então, vamos lá. Nós trouxemos aqui, né, que esse mês é todo dele, né, Paulo Freire, e aqui está o título da nossa TPC, antes de uma fala dele aqui. Desenvolvimento dos estudantes, incentivando forças e superando dificuldades. E nós trouxemos aqui uma fala do Paulo Freire que vem bastante ao encontro da nossa fala de hoje, da nossa TPC, tá? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E é isso mesmo, né? Ensinar não é só transferir conhecimento, mas sim a gente criar possibilidades para a produção de construção da aprendizagem. E como nós vamos falar, vou dar um spoilerzinho aqui, da avaliação, da recuperação contínua e da prática do professor, né, lá no seu dia a dia, então nós acreditamos que essa fala do Paulo Freire, ela vem ao encontro das nossas ideias aqui. Tá bom? Pode passar, Carlos. Bom, vamos lá. Vamos contextualizar, né? A nossa ATPC, a nossa reunião de trabalho, né? A nossa formação em trabalho. No dia a dia escolar, o educador tem contato com diversos alunos, geralmente bem diferentes uns dos outros. Cada estudante tem a sua particularidade, principalmente nesse momento de retomada das aulas presenciais. Alguns são participativos, outros são mais tímidos, uns têm dificuldade em determinado componente curricular, enquanto outros têm facilidade naquele assunto. Alguns não tiveram acesso aos meios digitais e etc., né? N situações aí que nós sabemos bem quando estamos nas escolas em acompanhamento junto aos PCs. São diferentes perfis e características que tornam a escola um ambiente de diversidade. Alunos diferentes precisam ser tratados de formas diferentes para que se desenvolvam da melhor forma possível, respeitando-se os pontos fortes e fracos de cada um. Entretanto, como fazer isso de forma efetiva? Sem prejudicar o andamento das aulas, mas sem negligenciar as necessidades individuais dos nossos estudantes? Vamos pensar um pouquinho nisso? As avaliações e a recuperação contínua têm muito a contribuir nesse aspecto, uma vez que consistem em instrumentos poderosos na identificação do que foi aprendido e do que ainda precisa ser trabalhado. E vamos lembrar aqui, né, que na nossa penúltima TPC, nós trouxemos um material, né,
a TPC com um olhar para o professor, com dicas para as aulas mais atrativas, lembra? E agora nós estamos com foco no aluno. Né? Também, claro, é o professor que vai mediar, vai oportunizar, né? Todas essas questões que nós vamos mostrar aqui, mas o foco é lá no aluno, tá? Para ele se engajar mais nas atividades, nos estudos, nas avaliações, né? Teremos aí SAEB, SARESP, as avaliações internas, sequências digitais, AP, enfim, tantos instrumentos que temos aí na escola para fazer com que a aprendizagem ocorra, né? Vamos lá. Pode passar, Carlão. Os objetivos. Apresentar sugestões para apoiar os alunos que apresentam lacunas no aprendizado, sem deixar de incentivar os pontos fortes dos estudantes. Fortalecer o professor para a melhora do desempenho dos estudantes nas avaliações internas, externas e no engajamento das atividades propostas. Incentivar os alunos a realizar atividades e acompanhar os resultados a partir do feedback do professor. Ok, pessoal? Agora eu vou passar a palavra para a PCNP Gisele, ok? Depois eu volto. Pode mudar, por favor, Carlos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a importância das avaliações. Para atuar no desenvolvimento de qualquer aluno, é necessário identificar quais são os seus pontos fortes e fracos. É recomendável que isso seja feito, em um primeiro momento, a partir da aplicação de avaliações. Para que os resultados sejam ainda mais significativos, é recomendável que elas sejam corrigidas e, logo que possível, realizar o feedback aos estudantes. Importante verificar a proficiência de cada aluno, bem como acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Bom, então aqui uma reflexão, né, sobre a importância dessas avaliações, para que elas não sejam apenas avaliações aplicadas por aplicar, e sim para que a gente consiga, por meio delas, mediar aí os nossos próximos passos, né? Quais serão os nossos as nossas futuras ações para contemplar aí esse aprendizado, tá bom? Pode passar, por favor, Carlos. Então, agora nós vamos ter um primeiro momento de interação. Eu gostaria que vocês aí refletissem, ou então quem está aí em grupo, discutissem entre vocês como você tem realizado as avaliações dos seus alunos. Como vocês têm realizado essas devolutivas? Como esse feedback tem acontecido aí dentro da sala de aula? Então, nós vamos dar aí 5 minutinhos para vocês refletirem sobre isso, tá bom? Logo a gente volta. E podem ir interagindo no chat aí, viu, pessoal? Por gentileza. Obrigado.
Bom, então agora que vocês aí já deram as suas contribuições, já refletiram sobre isso, então vamos entrar aqui no próximo tópico. Superando as dificuldades. Quando a análise das avaliações indicam uma lacuna do aprendizado, surge a questão: como ajudar o aluno? Para definir qual tipo de intervenção é mais indicada para cada caso, é importante identificar se a dificuldade está relacionada a um conteúdo específico, a uma habilidade ou mesmo a um conteúdo estrutural que não foi aprendido de maneira adequada. Os conteúdos estruturais são aqueles considerados primordiais para o entendimento de um ou outro assunto. Para aprender sobre a capoeira, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo da educação física. Quando a gente vai lá ensinar a capoeira para o nosso estudante, é necessário que a gente faça toda uma preparação a respeito da história da escravidão, como foi que a capoeira surgiu, né? Então, uma habilidade, ela contempla a outra, um conteúdo, ele segue o outro. Então, eles estão sempre conectados, tá? Então, sendo assim, se houver uma lacuna na aprendizagem de um conteúdo estruturante, é natural que os estudantes sintam dificuldade em entender o assunto seguinte, certo? Para que essas dificuldades sejam identificadas com precisão, é importante que as questões das avaliações sejam definidamente articuladas de acordo com o conteúdo que abordam e com a habilidade que trabalham, né? Então, dentro do possível aí, o professor trabalhar um assunto e avaliar em cima daquele mesmo assunto, né? E não pedir aí questões nas avaliações completamente diferentes do que ele está sendo trabalhado, porque aí a gente não consegue diagnosticar se foi contemplada essa ação ou não, né? Então, para a gente conseguir aí de verdade mensurar esse aprendizado, né? Se foi contemplado ou não foi, a gente precisa nortear essas questões baseadas naquilo que foi trabalhado dentro de sala de aula, certo? Próximo, por favor. Superando as dificuldades. Quando a dificuldade é comum a toda a turma, é válido retomar este assunto em sala, em uma aula como recuperação contínua. Por outro lado, se apenas alguns estudantes apresentaram uma lacuna no aprendizado, é melhor buscar intervenções mais direcionadas a este caso. Como que a gente vai saber se este problema, se essa dificuldade, ela é um conjunto ou se ela é individual, né? Isso aí, o professor ele precisa ter um olhar muito minucioso ali em cima de cada um, individual mesmo, para saber como está sendo esse processo, para ele saber como ele vai trabalhar, se vai trabalhar com o grupo inteiro, numa recuperação contínua, ou só com alguns alunos, certo? Uma possibilidade é organizar grupos de estudos que são acompanhados por monitores. Muitas escolas já fazem isso, né? E a gente vê aí um resultado bem positivo, nos quais os alunos contam com uma atenção mais individualizada para realizar as atividades. Também é possível oferecer aos estudantes ferramentas por meio das quais eles mesmos podem tirar as suas dúvidas. Então, sites, livros didáticos ou outros materiais aí que o professor acha coerente para estar aí trabalhando em relação ao que ele está trabalhando em sala de aula, tá? De qualquer forma, é imprescindível que após a aplicação dessas intervenções, novas avaliações sejam aplicadas. Assim, consegue-se verificar se as dificuldades foram de fato superadas. Então, o que a gente consegue perceber é que a avaliação ela é um processo contínuo, né? Então, aplicou-se lá uma avaliação, teve lá um número muito grande de defasagem, né? Então, vai trabalhar de novo aquele conteúdo e uma nova avaliação vai ser aplicada em cima dessa para ver se essas habilidades foram superadas ou não. Ou se precisa ir de mais um tempo, trabalhar mais um pouquinho, aprofundar mais um pouco aquela habilidade, né? Então, uma avaliação seguida da outra, né? Então, a avaliação, ela não é um fim, e sim um meio. Então, ela é um processo contínuo, tá? Então, depois que trabalhou o conteúdo, depois que trabalhou aquela habilidade daquela prova que não conseguiu contemplar o que era desejado,
fazer de novo uma avaliação, que na verdade não precisa ser no formato de prova, pode ser uma atividade, pode ser várias formas aí de avaliar, mas fazer de novo alguma atividade para mensurar se atingiu ou não o objetivo, certo? Próximo slide, por favor. Bom, então vamos agora para o nosso segundo momento aí de reflexão. Novamente, como nós fizemos lá no primeiro, eu quero que vocês conversem entre si. Quem está sozinho, reflita um pouquinho sobre isso, tá? E diante das dificuldades da retomada presencial, como você tem desenvolvido ações junto aos alunos para saná-las? O que vocês têm feito aí para isso, tá? Então, 3 minutinhos aí para a gente poder pensar nessa questão, certo? Já já a gente volta. Voltando aqui. Bom, pessoal, obrigado, viu, pelas contribuições aí. Sabemos, sim, que é, né, um desafio. Os alunos ficaram tanto tempo fora da escola e agora estão retornando, né? Estão voltando, escolas com mais alunos, outras com menos, né? Então, muito obrigado pelas contribuições aí, viu? É muito importante para nós. Bem, incentivando forças é um outro aspecto, né, uma outra dica, e lembrando que o que nós falamos aqui, apresentamos aqui, para muitos colegas não é novidade, vocês fazem com excelência, né, tá ok? Mas é sempre bom retomar, relembrar, tem professores novos que vão chegando, né? Então vamos lá, incentivando forças. Ao lidar com tantos alunos diferentes, tão importante quanto ajudar alguns a superar as suas dificuldades é incentivar outros.
reconhecendo e encorajando o bom desempenho. Então, agora o foco nesse slide não é só mais naquele aluno, né, com as dificuldades, mas sim o que fazer com aquele que, mesmo à distância, com a pandemia não estando presente, conseguiu, né, ir superando as suas dificuldades, e estudando sozinho ou com ajuda, enfim, mas que foi caminhando. Né? Então, ele não pode ficar esquecido ali, né? Ele precisa também ser incentivado, ele precisa também ter atividades além, né? O professor precisa ter essa cartinha na manga, porque ele não vai encontrar o aluno só com grandes defasagens, também vai encontrar aquele aluno que foi caminhando e que está indo bem e que precisa de algo a mais, né? Precisa de um aprofundamento, tá certo? Então, além de propor novos desafios e dar mais sentido aos conteúdos, esses grupos também incentivam o trabalho em equipe e a proatividade dos estudantes. Sim, então se você pode solicitar, né, a estes alunos que vão caminhando bem, a ser os alunos monitores, a serem os auxiliares ali, né, com todo o distanciamento, né, não é para ficar todo mundo juntinho, nós sabemos, enfim. A escola ainda pode convidar, então, os alunos com maior facilidade em algum componente curricular a se tornarem monitores daquela matéria. Muitas vezes, em uma iniciativa como essa, os colegas conseguem sanar as suas dúvidas com mais facilidade, por contarem com a ajuda de alguém do mesmo grupo, né, da mesma idade. Nós sabemos que aluno falando com aluno, a linguagem deles é diferente, né? É diferente assim, né? Entre eles super se entendem, né? Então ele pode colaborar muito, né, para ajudar o que tem dificuldade. Por contarem com a ajuda de alguém do mesmo grupo, com a mesma idade, até a mesma percepção do assunto. Um projeto como esse também estimula o trabalho em equipe e a comunicação dos estudantes. Eles ficaram muito tempo longe e agora estão voltando, então é um bom exercício para o trabalho em equipe e a comunicação deles, né? Deles, entre eles, enfim. Que mais? Ah, sim, ó. Isso, a gente está me lembrando aqui que a gente não pode ligar o microfone juntos, não dá interferência, né? Mas a participação em Olimpíadas, participações em algum evento, né? Alguma redação do município, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Grupos avançados para alunos com maior aptidão, a entrega de certificados, né? Para aluno, enfim. Tem várias atividades aí para valorizar e alavancar o desempenho, né, dos alunos. Ok? Pode passar, Carlão, por favor. Melhorando o desempenho dos estudantes. Em quase toda escola, os professores sofrem com o mesmo problema. Alunos abaixo da média, desinteressados e com um desempenho que poderia e deveria ser muito melhor. Se essa realidade é extremamente comum e se repete de forma incessante, como fazer para mudá-la, ou pelo menos, melhorar o quadro geral de desempenho dos alunos? Vamos pensar um pouquinho nisso? Então, pode passar, Carlão, por favor. Então, vamos propor uma outra reflexão de uns 3 minutinhos, tá? O que você, colega, professor, tem realizado para que o desempenho dos estudantes melhore? Vamos lá, interagindo aí. 3 minutinhos, tá? Já voltamos, aguardamos aí. Vamos interagindo aí conosco.
agora vamos retomar aqui com algumas dicas, tá? Para vocês, sugestões, tá? Então, mude a visão que os alunos têm dos estudos. Estudar é muitas vezes visto como algo obrigatório e entediante, quase uma punição que pais e professores impõem aos jovens. Porém, isso não deveria ser assim. Afinal, a possibilidade de entrar em contato com o novo e de compreender mais o mundo ao nosso redor é algo que deveria se apresentar como extremamente estimulante. Para que esse quadro mude, é interessante que as atividades escolares sejam apresentadas como desafiadoras e cativantes. Por isso, muito mais do que dizer vai estudar de forma vazia e automática, é mais interessante focar a questão do aprender, mostrando ao aluno o que ele tem a ganhar. Além disso, é fundamental transformar as estratégias pedagógicas, certo? Então, bom, falando aqui um pouquinho dessa questão de vai estudar, que a gente está se referindo muitas vezes aí à família, né? A gente sabe que muitas vezes a família é ausente, e quando ela é presente, ela vai, às vezes, lidar com essa forma de estudo, porque ela não sabe mesmo, né? Por ignorância mesmo, por entender como deve ser essa prática. Às vezes ela acaba ali querendo estimular e acaba até desestimulando o aluno, né? Então, muito mais do que a quantidade de tempo que ele fica estudando, é a qualidade desse estudo. Se esse estudo tem um significado, né? E isso também deve ser na questão lá dentro da sala de aula, né? O incentivo que o professor dá para o aluno, para ele estudar, de fazer do estudo dele uma rotina diária, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre a questão das avaliações, quando elas são só por decorar para fazer a prova, né? E não é esse sentido. É o sentido de aprender mesmo, de entender, de olhar com uma outra visão sobre aquele assunto, né? E não apenas decorar para realizar uma atividade ou uma prova, tá? Então, mudar essa visão do estudo, né? Eles têm que desejar estudar para sair daquela zona de conforto, de não quero, não gosto, eu não devo, e falar eu quero, porque é bom, é legal, é interessante, né? Eu entendo o que está acontecendo, né? E muitas vezes também a gente acaba percebendo aí que dentro da sala de aula, aqueles alunos que a gente mais tem problema, né, que são lá os que mais indisciplinados, né, desestimulados, são justamente aqueles que não conseguem ter essa visão, né, que não conseguem aí enxergar o estudo como algo que vem a melhorar a vida dele, né, a dar uma condição melhor para ele no futuro, uma condição melhor de trabalho, né, então mudar essa visão. Isso eu sei que vocês também conseguem muito bem, que vocês também já fazem, mas fomentar um pouquinho mais isso aí dentro da sala de aula, tá bom? Então vamos lá para o próximo. Só completando que, nem vou ligar a câmera, pessoal, que às vezes essas atitudes, elas conotam como punição, né, como castigo, e o estudo precisa ser divertido, o estudo precisa ser engajado, né? Tá ok? Acho que é isso. Perfeito. Né? Perfeito. Então, aqui, ó, nós vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Ó, faça do aprendizado uma diversão, né? A utilização da tecnologia aliada à educação é uma estratégia bastante promissora para motivar o estudo. Atualmente, a maioria dos jovens é bastante ligada a aparelhos tecnológicos e a ferramentas digitais. Aproveitar esse interesse de modo a melhorar o ensino é uma ótima ideia, né? Então, no semestre passado, nós falamos muito sobre as metodologias ativas, sobre gamificação. Então, juntar todo esse conteúdo, essas habilidades que têm que ser trabalhadas e aproximar elas do máximo possível da tecnologia que a gente consegue, né? Porque eu sei que não é todo mundo que domina essas ferramentas, mas se a gente consegue ali envolver de uma forma que não precisa necessariamente ser algo que tenha relação à internet, pode ser um jogo mesmo, que seja de tabuleiro, manual, dentro da sala de aula, mas algo que deixa o aluno envolvido naquele processo, né? Nós falamos muito sobre isso no primeiro semestre, e aqui a gente vem ainda mais um pouquinho citar esse exemplo como uma forma de fazer com que o aluno se interesse mais pela aula, né? Propor atividades externas de modo a prender a atenção e instigar o pensamento dos estudantes
é uma ótima estratégia. É preciso saber manter o foco nos objetivos, mas sair do lugar comum é mais do que recomendado. Além dos exercícios que envolvem a tecnologia, é preciso usar a criatividade para fazer com que as aulas fujam do esquema restrito ao livro, ao caderno e à lousa. Às vezes, só da gente mudar o ambiente, né? Então, é o mesmo conteúdo que você vai aplicar dentro da sala, ou numa praça próximo, ou lá no pátio, ou debaixo de uma árvore que a escola possui. Só de mudar o ambiente, só de mudar a estratégia, já fica uma apresentação diferente, já é visto de uma forma diferente pelo aluno. E se a gente conseguir ainda mudar o local, o espaço físico, e ainda inserir alguma metodologia, inserir alguma atividade em que ele se sinta pertencente, mais ativo ali nessa questão, tenho certeza que ele vai ficar mais, vai aprimorar mais aí essa habilidade do que se ele ficar sentadinho lá na sala, na carteira, né? Vocês estão aí sentadinhos aí ouvindo. Vocês sabem como é difícil ficar sentado ali 1, 2, 3 horas, imagina lá 7 aulas sentados, né? Então, mudar essa dinâmica da aula para que os alunos fiquem mais motivados e mais ativos também, tá bom? Então, vamos para o próximo. Gente, deixa eu só complementar. Por favor. Que o nosso cérebro, né, pessoal, ele funciona melhor quando é constantemente estimulado. E surpreender os estudantes com exercícios diferentes é muito positivo, muito produtivo. Atividades diferenciadas são interessantes para dar contexto ao que foi aprendido lá na sala de aula, além de ser úteis para desenvolver e fortalecer as competências socioemocionais dos nossos alunos. Então, por meio de tudo isso, a escola, né, vai estar incentivando os estudantes a se tornarem cidadãos integrais, capazes de aplicar seus conhecimentos no dia a dia, né, que a BNCC traz para a gente e tal. A gente vai acabar atendendo e as aulas vão ficar mais divertidas, interessantes. Aí os alunos vão se engajar mais, né? Desculpe, fico te cortando. Bom, então, seguindo aí o que o Sérgio acabou de completar aí, contribuiu de uma forma muito positiva aí na observação dele. Então, o professor lá, ele pode pegar um texto, mas não só trabalhar esse texto lendo, né? Não só lendo, mas colocar uma música sobre isso, fazer um desenho, enfim, estimular todos os sentidos, né? Que o aluno possui, que eles podem aí abranger, de uma forma em que ele tenha muitos exemplos dessa mesma atividade, tá? Porque aí a gente estimula o cérebro e aí ele responde de uma forma melhor, certo? Então, vamos lá para o próximo. Desculpa, Carlos, era aquele lá mesmo, isso. Mostre a aplicação prática do conteúdo. Fazer com que os alunos atinjam um grau de excelência nos estudos passa por motivá-los a querer aprender para, a partir daí, ensinar com qualidade e receber resultados positivos. Esse ensino diferenciado deve deixar de lado, antes de tudo, a decoreba, para privilegiar o conhecimento mais profundo e aplicado do conhecimento no dia a dia dos estudantes, de modo que aquilo que o aluno aprende em sala passe a fazer parte de sua vida, mesmo fora da escola. Relacionar aquilo que está nos livros às situações comuns do cotidiano dos estudantes ajuda a deixá-los muito mais interessados nas aulas. Desta forma, o desempenho dos alunos melhora bastante ao perceber a utilidade dos estudos e a aplicação dos conceitos na prática. Então, lembra lá o que eu falei anteriormente, né? Sobre o aluno que dá o trabalho lá dentro da sala de aula, é aquele aluno que, na hora que você vai analisar, que você vai pegar lá as respostas dele e realmente diagnosticar o que está acontecendo, é o aluno que não está tendo domínio do que está sendo passado. Então, para ele chamar a atenção de uma outra forma, ele vai fazer o quê? Ele vai causar ali indisciplina, ele vai levantar, ele vai mexer com o outro que está fazendo. Então, é importantíssimo, né, ter essa consciência de que o aluno está aprendendo ali dentro da sala de aula e com a rotina, e fazer esse link com a vida dele fora da escola, com a realidade dele, né? E não só uma questão de você tem que decorar para poder fazer a avaliação, né? Mas um sentido mesmo de rotina de estudo de dia a dia, certo? E
tá sempre voltando lá no conteúdo, né, no anterior, para que ele tenha essa retomada, e se de repente ele foi um aluno que não foi contemplado num conteúdo que passou lá atrás, então ele seja de agora em diante contemplado por essa habilidade. Tá? Então, importantíssimo a gente pensar nessa questão dessa melhora e dessa recuperação contínua dentro de sala de aula, certo? Então, vamos para a próxima. E ressaltando também, que eu lembrei agora, dessa questão de fazer esse link com o que está fora da sala de aula, é da gente trazer as questões que estão acontecendo aí, atuais, né, que estão acontecendo aí, que estão passando nos jornais, que tem na revista, né? Então, por exemplo, se fosse agora um momento como esse, estão falando de uma guerra que está acontecendo em outro país, ou falar dos jogos, né? Então, trazer, assim, conteúdo, ou falar do vulcão, né, que entrou em erupção, que bastante gente está comentando sobre isso. Então, trazer ali o conteúdo a atualidades, a fazer parte ali da rotina dele, do que está acontecendo fora da escola, né? Isso também vocês também já fazem com muita propriedade, sim, certo? Então, agora vocês vão ficar um pouquinho com o Sérgio. Voltando aqui, e para completar uns exemplos, né, Gi? Por exemplo, em língua portuguesa, numa aula de gramática ali, contextualizar, né, um blog que eles gostam, um site, uma revista, e para pedir, né, pedindo para que eles observem os aspectos linguísticos ali, o que couber, o que for necessário, que o professor estiver trabalhando, né? Mas a partir de uma realidade deles, de um blog, de uma revista, enfim. A matemática, até vou usar, o Carlão tá aqui, ele vai me bater se eu falar besteira, né? Mas na matemática, por exemplo, ele pode observar as condições de pagamento das lojas que eles costumam frequentar, comprar, o modo de estudar os juros, o parcelamento dos valores, enfim. Tudo isso trazer para a sala de aula, né? É interessante, né? Tá ok? Vamos lá. Acompanhe o desempenho dos alunos. Outra estratégia para melhorar o desempenho dos estudantes é sempre estar atento ao resultado geral da turma. Uma dificuldade recorrente em matemática, por exemplo, pode ser um sinal de que o conteúdo não está sendo trabalhado da melhor forma. É essencial que o professor esteja atento também aos sinais de dificuldade de aprendizagem. Ao longo do ano, por meio das ferramentas de avaliação, e são várias, né, nós temos aí, é importante comparar os resultados e acompanhar a evolução da turma. Esse tipo de diagnóstico ajuda professores e os PCs também a identificar as intervenções pedagógicas necessárias e a traçar estratégias de ensino mais eficientes. O educador ganha embasamento para, por exemplo, testar diversas formas de trabalhar o conteúdo e ver quais combinam mais com cada turma. Além disso, ao indicar exercícios, atividades e formas de avaliação múltiplas, torna-se muito mais fácil melhorar o desempenho dos alunos. E nós temos, né, acompanhado nos acompanhamentos pontuais nas escolas, né, essa realização mesmo de vocês, junto com a equipe gestora, analisar dados, analisar todo o histórico do IDEB agora, né, que nós estamos passando pelas escolas, né, e estão constantemente fazendo isso quando é para elaborar o plano de melhoria MMR ou para retomada, que nem agora o IDEB, né? Vocês estão retomando todo o contexto histórico da avaliação para analisar, ver o que pode intervir, né? Isso é muito interessante. Então, o processo de aprimoramento do desempenho tem a sua etapa final, que será também o pontapé inicial
Já que se trata de um ciclo, no momento da intervenção pedagógica. Isso porque não adianta aplicar uma atividade aos alunos se os seus resultados não são analisados. É fundamental entender quais são as lacunas do aprendizado dos alunos e traçar estratégias para que sejam de fato superadas. Ok? E é importante também retomar o conteúdo com alguma periodicidade. Certos temas vão ficando para trás, né, na nossa rotina, na nossa correria, né? E é importante relembrá-los. É uma boa estratégia para manter os tópicos sempre em voga na sala de aula e ainda mostra aos alunos o que foi aprendido não deve ser esquecido após as avaliações. E assim vai permanecendo com eles e agregando a outras aprendizagens e conhecimento, né? Pode passar, Carlão, por favor. Ah, sim, agora tem um vídeo bem legal, tá? Esse professor, Eduardo Sisti, ele vai falar sobre como estruturar uma rotina de estudo para os alunos. Nós achamos interessante nesse momento, já que os alunos estão retornando à escola, já, né? Então, alguns perderam, né, a mão, né, quanto à rotina de estudos. E também tem aqueles que ainda, as escolas que ainda estão em revezamento, e mesmo que não está na escola, né, na semana que ele está lá em casa, ele precisa ter a rotina de estudos atualizada, né? Tá certo? Vamos lá, então, vamos ver? Vamos agora analisar de que forma esse aluno pode dividir o estudo de véspera e o estudo cotidiano. Pensando nisso, a gente sabe que as provas rotineiras talvez sejam mais eficientes, se bem aplicadas, porque isso vai estimular o aluno a estudar sempre na véspera. Toda prova, na verdade, ela é uma véspera. E a escola, a gente percebe que a escola tem um papel ativo nisso tudo, em mostrar para o aluno quais são as vantagens dele fazer esse tipo de abordagem. O estudo de véspera, o aluno vai desenvolver o que, na verdade? A desorganização. Ele vai tentar estudar vários capítulos ao mesmo tempo, provavelmente horas antes da prova, na noite anterior. Com isso, ele está apenas desenvolvendo a memorização. Ele vai conseguir fragmentos do conteúdo ou da matéria. Ele vai entender pequenas coisas. Né? Aquele estudo desesperado, acho que todo mundo que já foi aluno sabe exatamente do que eu estou falando. Agora, se a gente estabelece um estudo cotidiano, olha o que ele vai acabar desenvolvendo: organização. Nesse estudo cotidiano, ele consegue estabelecer um estudo contextualizado. Ele vai entender exatamente onde esse estudo se encaixa, para que ele serve. Além do raciocínio lógico, de compreender perfeitamente os processos semânticos, né, os significados, compreensão dos processos. Nesse sentido, vamos fazer aqui um exemplo. Em história, se ele estuda a Revolução Francesa na véspera, ele vai pegar algumas datas, alguns nomes jogados, alguns personagens, vai ter uma noção muito básica. Mas se ele estuda de forma distribuída, e é um processo extremamente complicado, ele vai entender como que se deu exatamente o processo, ele tem uma visão de conjunto sobre esse conteúdo. Quais foram as causas, o passo a passo, o significado e as consequências. A gente percebe que é uma visão muito mais abrangente. Fora isso, uma capacidade de enfrentar desafios. Aquele aluno que estuda na véspera, ele talvez consiga decorar a resolução de alguns exercícios, mas o estudo cotidiano, contextualizado, né, direcionado pelo professor, a gente percebe que esse aluno consegue, na verdade, uma capacidade para resolver exercícios muito mais complexos. Se eu peço numa prova um conceito de Revolução Russa comparando com a Revolução Francesa, esse é o desafio que eu proponho para o meu aluno. Por quê? Esse tipo de pergunta, ele não vai encontrar um gabarito no seu material didático. Nem é o caso, não tem por que isso existir, mas ele consegue ficar mais preparado para esses problemas que podem vir a surgir. Então, o estudo de véspera, ele estabelece um resultado imediato, que provavelmente ele esquece um mês depois. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Antigamente falava-se em história, em geografia, como uma sucessão de decorebas. Não é esse, né, o papel que o professor quer alcançar. O estudo, né, cotidiano, nós temos resultados que são muito mais duradouros. Mas para isso acontecer, a gente tem que pensar em provas bem feitas. Nós temos aqui um modelo que é bem interessante dos principais erros que talvez nós professores, né, cometemos ao longo
do ano letivo. Por exemplo, o improviso, quando a gente não se organiza para fazer uma prova bem feita e coloca questões aleatórias que não têm muita relação com a aula. A incoerência, eu abordo em sala de aula um tema A e cobro na prova um tema B. O aluno percebe, né, que, na verdade, essa avaliação ela não faz muito sentido. O automatismo, questões de memorização. Já foram bastante frequentes antigamente, né, década de 80, 90. Hoje, os vestibulares, de forma geral, já não cobram somente a memorização. Ela é importante, mas a gente pode explorar outras habilidades. A vingança. Todos os professores já viram um coleguinha que quer se vingar de uma sala de aula que é um pouco mais difícil de lidar, uma sala um pouco mais inquieta, e ele vai lá e faz uma prova que é terrível. Né? As 4 questões são do ITA. Então, o que a gente quer alcançar exatamente com a vingança? Vai conseguir muita coisa. Aleatoriedade. Então, eu trabalho um conteúdo em sala que é este, eu cobro, né, digo para os alunos que eu vou cobrar determinado tema e na prova cai um outro. Né? Tem bastante relação com a incoerência que a gente acabou de falar. O aluno sente que a prova não está medindo exatamente o conhecimento dele. E o hermetismo é aquele tipo de questão que você não entende o que está sendo cobrado. Né? Então, comente a Revolução Russa. Peraí, eu tenho que fazer que tipo de comentário exatamente? Então, pensando nesses problemas que todos nós já passamos, né, dando aula, estabelecemos aqui um outro modelo. Então, ao invés, né, daquela desorganização, daquele improviso, o planejamento. Ao invés da incoerência, a coerência. Ao invés, né, do automatismo, a reflexão. Ao invés da vingança, a justiça. Ao invés de uma prova aleatória, como a gente destacou, a simetria. E ao invés daquelas questões herméticas que você não sabe exatamente nenhum gabarito que é possível para elas, uma prova que tenha muita clareza. Então, seguindo esse esquema, né, que é bastante simples na verdade, a gente consegue fazer com que as provas tenham sentido, com que as provas realmente cobrem aquilo que a gente espera do aluno. Ela é um indicativo de alguma coisa. E olha só, com essas provas a gente consegue estabelecer uma série de habilidades. Esse é um modelo muito próximo daquilo que o Enem gosta de cobrar, esse grande exame nacional que virou o maior vestibular do país. Domínio da linguagem, enfrentamento de problemas, memorização, raciocínio lógico, elaboração de propostas, compreensão de fenômenos e a construção da argumentação. Será que o professor consegue identificar se a sua prova ou as suas aulas elas estimulam a construção dessas habilidades? Isso não nasce exatamente com a pessoa, esse é um mito que a gente deve quebrar. Mas, de forma geral, né, nós percebemos que os alunos têm dificuldade, por exemplo, vou citar um apenas, construção da argumentação. Numa redação ou numa questão escrita, ele não consegue desenvolver uma argumentação. Ou quando a gente pede para um aluno, né, se apresentar à frente da sala e elaborar uma proposta de um trabalho, de um tema, ele não consegue desenvolver aquilo. E a gente consegue, na sala de aula, com um trabalho bastante próximo do professor, desenvolver isso tudo, tá certo? Muito bem. Vocês gostaram? Eu acredito que, né, ele é bem prático, né? Um vídeo leve, curtinho, né? Acho que é bem interessante. Vamos lá, agora vamos para o feedback, né? Reflita sobre o feedback, sobre a devolutiva. Para verificar se o aprendizado dos alunos foi de fato efetivo e ajudá-los a sempre evoluir, é muito importante acompanhar o seu desempenho e identificar os seus pontos fortes e fracos. Essas informações vão indicar ao professor e à gestão quais assuntos foram dominados e quais são as lacunas do processo de ensino e aprendizagem, para que as intervenções adequadas sejam aplicadas. Né? Então, o feedback, a devolutiva, ela é muito importante, é uma ação formativa, né, Gi? Ela está concordando aqui comigo e é isso mesmo, né? Então, vamos lá. Pode passar, Carlão, agora é a Gisele. Isso, então, falando um pouquinho aí sobre o feedback, né, é muito importante aí o professor estar retomando esse momento, né, pegar lá as questões e levantar com ele, fazer essa reflexão, por que ele errou, né, e trabalhar de verdade essas questões de um modo formativo, fazer uma atividade mesmo em cima daquelas questões, uma reflexão, né, porque isso vai
entrar agora aqui, seguido do que eu vou falar para vocês, que é incentivar os alunos a fazer atividade e acompanhar os seus resultados, né? Então, o aluno precisa entender ali, por que ele errou? Ele errou, foi uma distração, foi porque ele não entendeu direito, ele interpretou mal, ou é porque ele realmente não sabia, ainda não contemplou aquela habilidade, ele precisa se aprofundar mais. Então, fazer com que ele entenda o porquê daquilo, o porquê ele acertou. Ele acertou porque ele chutou, ou ele acertou porque realmente ele sabia aquela resposta. Então, esse feedback, ele é tão importante quanto a avaliação. Se for uma avaliação, dar uma avaliação só por dar, então aí perde todo o sentido. Então, fazer essa devolutiva e que ela seja bem formativa mesmo. Aproveitar esse momento para aprofundar essas habilidades para aqueles que já contemplaram e retomar para aqueles que ainda não conseguiram, tá? Então, é fundamental que a escola consiga gerar dados por meio das respostas dos alunos. Quanto mais dados, mais ricos e completos serão as devolutivas. Para isso, é recomendável que os estudantes participem das devolutivas e compreendam que elas irão ajudá-los a entender quais são os seus pontos fortes e fracos, e assim direcionar o seu estudo. Nós temos, gente, muitos dados relacionados às provas externas, né? Nós temos lá o CAED, e que é fantástico. Você entra lá, aluno por aluno, qual questão ele acertou, que questão ele errou, qual habilidade que ele não está contemplando. Mas se o aluno vai fazer essa prova de qualquer modo, ele chega lá e ele responde de qualquer forma, sem prestar atenção, para ir rapidinho para poder sair para o intervalo, sem ler direito, sem analisar cada resposta, esses dados que acabam gerando para a gente, eles não ficam fidedignos, né? Então, nós estamos trabalhando muito isso também nas escolas, com os PCs, né? Que essas avaliações, tanto as externas quanto as internas, que elas realmente sejam com o objetivo de gerar esses dados e, a partir deles, nortear as nossas ações. Fazer um planejamento do futuro pedagógico que a gente vai trabalhar com esses alunos, tá? Porque senão a gente fica avaliando e aí fica aquele processo de prova e mais conteúdo e mais prova, e aí não chega a lugar nenhum, né? Então, usar isso para que seja o mais útil dentro da sala de aula possível, né? Para tudo isso resultar aí na aprendizagem do nosso estudante, certo? Então, vamos lá para o próximo. Fazer análise por grande área, conteúdo, componente curricular e habilidade. Os professores, com o apoio do professor coordenador, podem acompanhar o desempenho dos alunos por grande área, componente curricular, conteúdo e habilidade. E, a partir disso, pensar em como melhorar a qualidade do ensino para cada caso. Esse tipo de análise é muito útil, por exemplo, quando se deseja identificar a origem da dúvida do aluno. Então, é muito importante ali ter um momento ali em grupo para uma discussão, uma reflexão ali com os professores das áreas, né, relacionadas, para entender como trabalhar com isso, como os professores podem, até dos componentes curriculares diferentes, como eles podem contribuir para poder auxiliar nessas habilidades que estão sendo desenvolvidas. Então, muito importante aí ter esses momentos de reflexões em conjunto, né? Que o professor coordenador aí direcione essas questões para que vocês juntos consigam elaborar estratégias, tá? E conhecer melhor o seu aluno, né? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, sempre acredito, acaba ficando uma cobrança aí muito em cima das áreas, né, no português e na matemática, né? E, na verdade, todos os componentes curriculares são corresponsáveis pelo desempenho do estudante. Então, de que forma a educação física, a arte, a geografia, a história pode contribuir para melhorar aquela habilidade de português? A gente pode ali pegar um texto relacionado a cada componente curricular diferente e trabalhar aquela habilidade com o aluno, né? Então, estar nessa consonância dos professores, tá? Então, essa reflexão é muito importante, certo? Então, próximo slide. Identificar quais foram os distratores mais fortes das questões.
Analisar a taxa de marcação por alternativa é muito importante, porque assim o docente consegue identificar qual foi o distrator mais forte da questão para aqueles alunos, ou seja, qual foi a alternativa incorreta que mais chamou a atenção dos estudantes. Os distratores do item indicam qual o raciocínio do aluno na hora de responder a questão, ou qual lacuna do aprendizado está atrapalhando. Além disso, a marcação das alternativas podem apontar comportamentos muito interessantes das turmas. Uma marcação semelhante para todas as alternativas pode indicar que os alunos chutaram a resposta da questão, ou seja, o assunto não foi entendido pelos estudantes. Um outro cenário, quando uma alternativa errada tem uma taxa de marcação muito alta, um distrator muito forte, provavelmente os alunos entenderam aquele conteúdo de forma incorreta. Então, é importante a gente analisar essa avaliação, esses dados, e saber o que levou o aluno a responder aquilo, né? Será que um ali comentou com o outro e todo mundo foi na alternativa dele achando que estava certa, de repente, aí todo mundo errou? Ou será que realmente eles não entenderam, né? E existem aí algumas avaliações externas em que elas não têm alternativas erradas, né, incorretas. Elas têm alternativas em que são um processo, né, em que é um processo em que nível de habilidade o aluno se encontra. Então, se ele respondeu X, significa que ele ainda não tem o domínio, ele está entendendo um pouquinho o assunto, mas ainda não domina. Então, dependendo do que ele respondeu, significa como ele está em relação a essa habilidade, como se fosse naquela taxonomia de Bloom, né, qual degrau ele se encontra daquela habilidade. Então, não existe uma resposta completamente errada, mas sim em que parte dessa escala ele se encontra, né? Então, de repente, o professor também pode aí fazer avaliação interna aí da escola, baseada nessa taxonomia de Bloom, né? Então, se ele conhece só um pouquinho, ele vai responder a A. Se ele conhece mais aprofundado, ele vai responder a B. Se ele já tem um domínio completo, ele vai responder a C. Então, aí, elaborar várias questões em que não são erradas, mas que definem em que fase da habilidade ele se encontra, tá? Então, vamos agora para o próximo slide. Fiquem um pouquinho aí mais. Vamos voltando aqui, meus caros. Bem, já estamos caminhando, viu? Para o final do nosso tempo aqui com vocês. Acompanhar o tempo gasto por questão é um aspecto muito relevante, que às vezes é negligenciado pelo aluno, é o tempo gasto para responder cada questão. Afinal, se o estudante não desenvolve um bom controle do tempo, o seu desempenho pode ser prejudicado de diversas formas. Pela prova que não é finalizada, pelas questões que acabam sendo chutadas e até mesmo pelo nervosismo causado pela pressa. Sendo assim, é importante acompanhar a prática dos alunos nesse sentido e orientá-los para que se atentem ao tempo que gastam para responder cada questão. Né? E nós, diante disso, temos aí a AP, que conta tempo, né? Ali online. Então, já é um exercício, né? Que você, professor, pode ali auxiliar o aluno a ele também gerir melhor esse tempo ali, né? Lendo, fazendo, respondendo a que ele acredita que seja mais fácil, deixar outro um pouquinho, né? E quando for presencial, administrar o tempo de leitura, resolução e preenchimento de gabarito, tá? Então, acho que nós acreditamos que isso também é muito importante, tá bom? Eu gostaria só de completar um pouquinho aí essa fala do Sérgio. A gente, né, do componente curricular de educação física, a gente usa muito a palavra treinamento, né? Então, dependendo do olhar que for colocado nessa questão de treinar o nosso aluno, acaba ficando um pouco pejorativo, um pouco pesado. Mas na questão de treinar para que ele desenvolva a habilidade suficiente para ele conseguir fazer essas questões. Então, o meu aluno de 6º ano vai fazer lá a prova SARESP, SAEB,
Será que ele sabe preencher um gabarito? Ele tem habilidade, competência para isso? Ele foi treinado? Ele praticou várias vezes, né? Quando eu falo do treinamento lá da educação física, quem que é o mais habilidoso, né? É aquele que nunca pegou numa bola? Não, é aquele que treina, é aquele que está sempre ali em constantes desafios. Então, esse treinamento com nossos estudantes, do tempo, de como preencher, de como fazer essa leitura. Então, fazer com que esse aluno crie essa habilidade mesmo, desenvolva essa habilidade com esse olhar, de deixar ele competente para realizar qualquer tipo de avaliação, interna, externa, qualquer tipo de atividade. Mas se ele não fizer isso com uma frequência maior e com esse olhar, com essa conscientização, o que vai acontecer? Ele vai ficar nervoso, ele vai ficar ansioso, vai faltar no dia porque deu dor na barriga, porque, enfim, mil coisas acontecem. Então, prepará-lo para isso com esse olhar de que a prova, ela não é avaliação, ela não é punitiva, e sim ela é diagnóstica, ela é para mostrar para a gente aí esses dados, como que a gente deve traçar as nossas futuras ações. Então, a prova, ela é voltada muito mais para a gente do que para ele, né? Então, vamos elaborar aí estratégias para treiná-los, vamos colocar assim, treiná-los para essas questões, tá bom? Então, voltando lá para o Sérgio. Muito bem, Gi, muito obrigado pela contribuição aí, tá? Bom, pode passar, Carlão. Aí, pessoal, então vamos sistematizar, então, o nosso encontro de hoje. Eu acredito, né, espero, né, nós esperamos que tenha colaborado aí. Como eu disse lá no início, não tem nada de novidade aqui, mas é só uma retomada, só uma reflexão, né, diante aí que nós temos esses meses, poucos meses aí, né, para recuperar nosso aluno, pensando na recuperação contínua. Pessoal, no registro dessa recuperação contínua também, tá bom? Lá no seu diário digital, tá? Deixe lá. Você vai aplicar uma atividade e ela é de recuperação, então registra lá que tal atividade e tal, ela é objetivo de recuperar, tá bom? O aluno. Diante das avaliações, né, que nós teremos aí, o IDEB, SARESP, tá certo? Bom, então vamos lá. Sistematizando. Para garantir o desenvolvimento e a formação de todos os alunos, é muito importante que o professor trabalhe as dificuldades e ajude os estudantes a superar lacunas de aprendizado da mesma forma que incentiva e desafia os alunos com maior aptidão, correto? Para isso, devem-se identificar com precisão quais são os pontos fortes e fracos dos estudantes. As avaliações e a recuperação contínua são grandes aliadas nesse processo. Ao final, consegue-se até mesmo acompanhar a evolução dos alunos, das turmas e da escola ao longo do tempo. A escola, no processo de desenvolvimento dos alunos, deve ser capaz de identificar não apenas os resultados para acompanhar o que de fato foi aprendido, mas também para sanar as eventuais lacunas do aprendizado. Esse tipo de informação pode nortear a escola, uma vez que indica de forma precisa quais processos pedagógicos podem ser melhorados. A tecnologia ajuda a equipe escolar a levantar esses pontos de forma que o tempo que originalmente seria gasto para corrigir atividades e compilar resultados passa a ser empregado nas análises e no plano de ação para a melhoria da qualidade pedagógica. Tá ok? Então, nós vamos encerrando, parando por aqui. Tá bom? Pode passar, Carlão. Aqui estão as nossas referências. Pode passar. Aqui, a nossa equipe de linguagens, tá? Muito obrigado. Também o nosso muito obrigado para o Carlos, que está aqui conosco, né? Atrás aqui das câmeras, vamos dizer assim, dando todo o suporte, tá bom? O João Paulo também.
e a todos os PCNPs, né, que direto ou indiretamente estão conosco aí, nos auxiliando, tá bom? Muito obrigado, Gi. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carlos, por contribuir com a gente. E gostaria de dizer que a gente fica super feliz quando vem aí as avaliações, as dicas, as ideias de você. Tem assuntos que a gente não consegue aprofundar, entrar, porque foge da nossa governabilidade. A gente não tem domínio sobre isso para falar, mas é muito bem-vindo as dicas de vocês. Tudo que a gente consegue, a gente aproveita aí para poder aprofundar aqui. E da mesma forma que tem que ser lá o aprendizado significativo para o estudante, a gente também quer que essa formação, esse momento que a gente está aí dentro da sua escola, também seja aproveitada por vocês. Então, é importante que vocês mandem aí dicas do que vocês querem que a gente fale para fazer diferença aí dentro da escola, tá bom? Então, um beijo para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Ah, pessoal, avaliação, hein? Tá? Por favor, corre lá. Preencham lá a avaliação. Nós colocamos aí, né, no chat, né, lá mais no finalzinho. E também está lá na pauta que o PC já passou para vocês. Se não, pede para ele lá, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, se cuidem. Até mais. Muito obrigado.